No planejamento de um novo loteamento de uma região da cidade de Uberlândia, projeta-se a existência de um bairro no formato de um triângulo retângulo ABC, delimitado por duas avenidas retas, X e Y. Tá aqui, ó, Avenida X, Avenida Y, que são perpendiculares no ponto C, ó, aqui o ponto C elas são perpendiculares, portanto aqui eu também posso falar que é 90 graus, ó. A figura abaixo, representada no plano cartesiano, descreve as limitações, né, as linhas limítrofes do bairro e as respectivas coordenadas dos pontos A e C. A é 30, C é 72. Segundo essas informações, a área do triângulo ABC, que é esse aqui que está pintado, em quilômetros quadrados. Por que quilômetros quadrados? Olha os eixos. O Y está em quilômetros e o X também está em quilômetros. Então, essas medidas aqui já são em quilômetros. Não preciso converter nada. É igual a... Bom, qual é a ideia aqui? Eu vou ter que usar. O legal de geometria analítica, o ruim é que as questões costumam ser extensas, com equações um pouquinho trabalhosas, mais do que o normal. Qual é o bom de geometria analítica? É que você, muitas vezes, logo de cara, começou a questão, você já consegue bolar o plano passo a passo até o fim. Olha só, eu quero descobrir a área desse triângulo. Para achar a área desse triângulo, eu preciso da base e preciso da sua respectiva altura. A altura eu já tenho, porque se esse aqui é ponto 72, é porque esse aqui, o y, ó, é o 2, e aqui é o 7, eu não vou colocar para não poluir o desenho. Então eu já tenho que a altura do triângulo é 2. Basta descobrir a base. A base, para eu achar, já que eu tenho o ponto A, basta achar o quê? As coordenadas do ponto B, que eu sei que é alguma coisa que é o x de B que eu desconheço, zero, porque ele está em cima do eixo x, então o y dele é zero. Resumo da ópera, se eu descobrir o x de B, acabou a questão, porque daí eu vou conseguir ver esse comprimento, que é a base, vezes a altura sobre 2. Acabou a questão, a área do triângulo é essa. Porém, como que eu vou achar o x de B? Eu vou ter que começar com a reta x, essa reta da avenida x, né? Vamos chamar essa avenida x de R, reta R, e essa avenida y de reta S. Eu vou achar, na verdade, o coeficiente angular dela, aí eu vou fazer o inverso do oposto, né? O produto é igual a menos 1, para achar o coeficiente angular do y, porque eles são perpendiculares, por isso que eu posso fazer esse inverso do oposto, ou que o produto é menos 1. E achando o coeficiente angular, eu tenho já um ponto que é o C, deixa eu tirar aqui essa linha vermelha para ver que é o 7,2, com o coeficiente angular em um ponto, eu acho a equação da reta y, troco o y dela por zero, que é a S, né? Reta S, troco o y dela por zero e acho o x de B. Esse é o plano. Vamos colocar em prática? O que eu preciso lembrar aqui? Equação do coeficiente angular de uma reta, equação do coeficiente angular de uma reta. Como que é? Eu preciso ter dois pontos para essa equação que eu vou dar aqui. O coeficiente angular de uma reta, quando você aprende função afim, você chama ele de Azinho, né? Mas quando você está estudando geometria analítica, ele costuma mudar de nome e chamar Mzinho. É a mesma coisa. Eu vou usar a notação que se costuma usar. O Mzinho de uma reta é o delta y pelo delta x. Vamos supor que eu tenho os pontos A, que é xa, ya, e eu tenho um ponto chamado de B, que tem coordenadas xb, yb. O que seria esse delta y por delta x? Seria o yb menos o ya, subtração entre os y's. Delta x seria o xb menos o xa. Professor, eu posso pegar ya menos yb? Pode, contanto que embaixo você mantenha a ordem que você usou em cima. Se você fizer ya menos yb, aqui é obrigatório ser xa menos xb. Vai dar errado se você fizer ya menos yb e aqui deixar xb menos xa, percebe? Então, pode ser a ordem que você quiser, contanto que seja a mesma ordem em cima e embaixo da equação, para não dar errado. Beleza, a outra equação que eu preciso é a equação da reta, digamos assim. Também conhecido como Yo-Yo-Michucho. Yo-Yo-Michucho diz que y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, onde esse y0 seria de um ponto qualquer P, de coordenada x0 e y0, é o que você troca aqui. Beleza. E, por fim, retas perpendiculares, a relação entre os coeficientes angulares, retas perpendiculares. Quando eu sei que duas retas são perpendiculares, eu posso afirmar que o produto, por exemplo, uma chama R, outra S, dos seus coeficientes angulares dá sempre o quê? Menos 1. E se o produto delas derem menos 1, eu sei que elas são perpendiculares. Tem essa também, mas eu vou usar a primeira coisa que eu falei. Eu sei que elas são perpendiculares. Só que, em vez de o produto ser igual a menos 1, tem um jeito que você ganha tempo, que é pensar que quando dois números, quando o produto deles dá menos 1, é porque um deles, para não achar que é um valor, um deles é o inverso, vou colocar o oposto do inverso, dá na mesa. O oposto do inverso do outro. O que é o oposto do inverso, professor?
inverte, 2 vira 1 sobre 2, ou 1 sobre 2 vira 2. Troca o de cima com o de baixo e troca o sinal. Se era 2, vira menos meio. Se era menos meio, vira 2. Se era meio, vira menos 2, que é o que vai acontecer nessa questão. Inverte, troca o sinal. Ou troca o sinal, depois inverte. A ordem não importa. Tá? Ou faz que o produto dá menos 1. Dá na mesma, mas esse caso de inverter e trocar sinal, você acaba ganhando alguns segundos preciosos. E vamos nessa. Primeira etapa, achar o M da reta R, que eu tenho 2 pontos. Não precisa achar a reta R inteira, basta achar o seu coeficiente angular. Quais são os pontos que eu tenho? A e C. Então, beleza, vou colocar aqui, ó, y de C menos y de A. Então, tem que manter aqui, ó, x de C menos x de A. Quem que é o y do ponto C? Está aqui, ó, 2. Quem que é o y do ponto A? Deixa eu tirar aqui para não ficar. Tá 0. Quem que é o x do ponto C? Está aqui, 7. Quem que é o x do ponto A? É o 3. Então, eu tenho que o M da reta R é 2 em cima. 7 menos 3, 4 embaixo. Simplificando, vai dar meio. Né? Dividido por 2 embaixo. Tá, jeito rápido, eu falei com o M da reta S, então, que é essa outra reta aqui, a avenida X, seria inverter o meio, que vira 2, e troca o sinal, menos 2. Acabou. Inverte, troca o sinal. Jeito um pouquinho mais demorado, mas se você não quiser confiar isso aqui, você faz M da reta R vezes M da reta S é menos 1. Troca o M da reta R por meio, né, que é o que você encontrou aqui, vezes o M da reta S dá menos 1. Passo 2 multiplicando, fica menos 2, passo 1 dividindo, continua menos 2. De qualquer maneira, você encontra menos 2. Agora vamos aplicar o ioiô michuchô para a reta S, que é a avenida Y. Eu pego o io e o show, são um ponto que eu tiver da avenida Y, que é o ponto C, 7, 2. Então fica Y menos 2, M, que é menos 2, vezes X menos X do ponto C, que é 7. Ajeita isso aqui, vai ficar Y menos 2, faz tributiva, dá menos 2x mais 14. Passo 2 para lá e está aqui a equação da reta S, que é a avenida Y. Passo 2 somando, fica mais 16. Finalmente, qual que você quer? Você quer o x de b, né? Que é o ponto que corresponde na reta Y, que é a reta S, na avenida Y, ao y igual a zero. Então, eu pego isso aqui, que é a equação da reta S, e substituo o y por zero e acho qual é o x correspondente, que é o x do ponto B. Então, vai ficar zero igual a menos 2x, vou colocar aqui, ó, x do ponto B, mais 16. Passo o menos 2xb para o lado de lá, fica 2xb igual a 16. Xb igual a 8. Então, esse ponto aqui, ó, é o 8. É o x8. Então, a base é quanto? Se aqui é x3 e aqui é x8, a base é 5. Portanto, a área é o quê? Base vezes altura sobre 2. Faltou falar alguma coisa? Não, usei isso aqui, usei isso aqui. Sei que eu fiquei devendo fazer alguma coisa, mas acho que eu não fiquei não. Achei o y e pronto, agora mata a questão. A base é 5, a altura é 2, dividido por 2, que é a equação da área de um triângulo. 2 simplifica com 2, e está aí. A área é 5. Como a unidade era quilômetros e quilômetros, então eu tenho a área em 5 quilômetros quadrados. Gabarito, B de bola.